Seja muito bem-vindo ao canal, a Bíblia Comentada. Meu nome é Gilson Sérgio da Costa. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Já dá o seu like aí antes que você esqueça. Depois, se não gostar, retire o seu like. E hoje a gente vai falar aí, continuando da história de Lázaro, onde Jesus ressuscitou Lázaro. E Lázaro, ele ali com os judeus. Então, aqueles judeus foram parte contar para os fariseus e parte deles creram que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Realmente creram nas palavras que ele vinha falando, né? Então eu vou ler aqui para vocês, ó. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião com o sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está o homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão o nosso lugar, tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então veja aqui. Isso aqui é uma informação muito importante e eu já havia lido algumas vezes, mas nunca parei para atentar sobre esse fato. O principal medo dos fariseus aqui eram, perder o posto deles, isso daqui fica até meio que evidente em todo o contexto, mas eles tinham medos também que os romanos eles tirassem a nação de Jerusalém, desfizessem aquela nação, tá? Isso por quê? Porque Jesus ele se proclamava o Messias. Então o Messias ele tinha a conotação de rei dos judeus. E o rei dos judeus, na verdade, no pensamento judaico-cristão, judaico-cristão não, no pensamento judaico daquela época, tanto é uma verdade que os discípulos indagam ele depois, a gente vai ver, eles achavam que o Messias iria vir com um poderio militar sobre para libertar a nação de Israel do domínio dos romanos e do domínio de qualquer outra nação. Então eles acreditavam que o Messias ele viria com um poderio político militar a fim de conseguir tirar a nação de Israel de como sendo escrava. E uma coisa que fica até é uma situação até meio complexa assim. Jesus de fato veio libertar a nação de Israel, mas do pecado. E a gente já viu alguns textos antes que eles falaram, ó, a gente é livre, não somos escravos de ninguém. E Jesus falou, ó, quem comete pecado e vive sob pecado, esse é escravo do pecado. Então a gente consegue contemplar ali Jesus ele querendo libertar o povo não da maneira como eles achavam. E isso trouxe o medo no coração desse povo, porque se o Roma ele soubesse que Israel agora tinha um rei, e esse rei ele tinha um poderio, ou ele deveria vir com um poderio político ou militar, ele destituiria a nação de Israel. Então o medo do sacerdote sim de perder o seu lugar, um medo, talvez a gente possa falar até em contenda, até em inveja, mas está muito mais associado à questão da nação. E de fato isso poderia vir a acontecer, tanto é que na crucificação de Jesus eles colocam assim, ó, esse daí se diz rei dos judeus, não temos rei senão César, porque todo aquele que se proclamasse rei, ele estaria de alguma maneira infringindo a autoridade de César naquele lugar. Então, numa perspectiva humana, eles tinham razão em não querer que as pessoas crescem em Jesus, porque ele não via Jesus como tendo um poderio político militar e nem arquitetando uma situação em que a nação de Israel seria liberta. Então, em um sentido humano, como isso não aconteceria, eles ficaram com medo de não ter ali mais a sua nação e de alguma maneira quiseram se precaver disso. A gente vai continuar lendo, tá? Porque ele falou, ó, se a gente deixar, ó, todo mundo vai crer nele. Não vai ter como. É impossível se você deixar ele fazendo o que ele está fazendo, as pessoas não crerem nele.
E aí, beleza. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Ou seja, tá falando: Ó, o que vocês estão falando, vocês não entendem de nada. Não percebei que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ou seja, que Jesus seria naquele momento o bode expiatório desse poderio político militar ali da Judéia, dos judeus, né? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Ou seja, de fato, a morte de Cristo, sendo arquitetada com Deus, ela teve o objetivo realmente de acontecer e não de tomar o poderio político militar daquela época. Ele não, e aí a gente falou, né, que ele não disse isso de si mesmo, e não somente por aquela nação, mas também por todos os filhos que estão espalhados para reuni-los como um povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Ou seja, antes eles estavam deixando e as coisas estavam fluindo. E o tempo de Jesus de fato não era chegado, tanto é que eles não conseguiram tirar a vida de Jesus. Mas a partir daquele momento, a partir do capítulo 11, eles vão buscar tirar a vida de Jesus, arquitetando alguns planos que a gente vai ver. Ah, então, por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ou seja, no deserto onde tinha muitas poucas pessoas, esses caras não teriam vontade de ir lá. Então, ou seja, Jesus ele se isolou, ele isolou o seu ministério de sofrer um atentado, porque apesar deles terem decidido, ainda não havia chegado a hora dele. Só que um aspecto humano, a morte dele já estava sendo influenciado, o caminho dela estava sendo preparado. Então por isso que ele se retirou, até porque para que antecipadamente ele não fosse morto. Então ele teve uma escolha muito sábia, provavelmente não, certeza, né, que foi fruto de oração. E ao a se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Então a Páscoa era o próximo evento ali, e essa informação é muito importante porque Jesus ele vai ser crucificado ali na Páscoa, tá? Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e dos fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Então, de alguma maneira, ali eles já prepararam, já armaram a cama de gato para matar Jesus. E a gente ainda vai ver uma reviravolta, mas depois não vai ter jeito, Jesus vai morrer. E a gente vai entender qual a importância desse contexto todo dentro disso. E Lázaro sendo um dos caras que foram fundamentais. O milagre de Lázaro foi fundamental para que a morte de Jesus acontecesse, porque depois disso, de fato, eles decidiram matar Jesus. Então, teologicamente falando, a morte de Jesus aconteceu por conta do milagre em que ele ressuscita Lázaro, evidenciando muito forte, muito verdadeiramente o poder de Deus ali. Coisas que a pessoa não podia mais, sabe, fazer pegadinha. Tava evidente. Havia uma distinção, havia uma separação entre as palavras de Jesus e as suas obras e a obra daqueles que os questionavam. Tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Esperamos você de volta no dia de amanhã. Amanhã tem vídeo de novo.